Seu filho vive doente? Você tem uma criança na família que vive doente? Ou mesmo você vira e mexe, tá pegando alguma infecção, alguma coisa que tá te incomodando? Vem com a gente que hoje vamos conversar sobre esse tema. Olá família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Creare Pediatria. Hoje nós vamos conversar sobre estratégias para a prevenção de doenças. Nessa época do ano que a gente está, que é o outono e mais pra frente o inverno, são épocas que é muito comum aí nós pegarmos infecções de repetição, principalmente as crianças. Mas o que nós vamos falar hoje não vale apenas para essa época, vale aí para qualquer momento, são dicas básicas e essenciais para evitar que se fique aí doente com frequência. Vamos lá? Então, a gente vai trazer 9 dicas sobre esse assunto. Primeira dica, vacinação. Sim, nós temos um programa nacional de imunização aqui no nosso país, pela rede pública, que não tem aí custo adicional para ninguém. E é importante seguir pelo menos esse calendário. Por quê? Porque ele vai proteger quem toma a vacina e indiretamente ele também protege toda a população, porque vai ter menos daquele vírus, menos daquela bactéria circulando entre a população. Por exemplo, uma pessoa que tem um vírus, ela pode até não pegar, não manifestar essa doença, mas ela pode passar para todo mundo que está ao redor dela. Então, é importante que se tome a vacina tanto para eu não ficar doente, quanto para eu não passar para a população. A vacinação, ela foi um passo muito importante na história da medicina, porque ela permitiu o controle de muitas doenças que ainda existiriam se não fosse por elas, e doenças que mataram assim muita gente, prejudicaram muita gente no passado, que hoje não existem mais por causa do processo de vacinação. Então, em primeiro lugar, veja se seu calendário vacinal está em dia. Existem vacinas para adolescente, para adultos. Então, às vezes a gente acha que vacina é só coisa de criança, não é não. Então, fique de olho, confira seu calendário vacinal. Se não tiver em dia, aproveite para atualizar. Segunda dica, que também permitiu muitos avanços aí na história da medicina, a higiene. Ah, mas eu sou limpinho, eu tomo banho, não sei o que, limpo minha casa e tal, lavo a mão. Não, tudo bem. Ninguém tá dizendo que alguém, é sujo, não faça suas medidas de higiene básicas. Mas são coisas, por exemplo, lavar muito bem as mãos. Às vezes, toda vez que vai ao toalete, às vezes vai com pressa, mais ou menos, dá uma lavadinha na mão. Não, demorar ali 20 segundos, 30 segundos para lavar um pouquinho bem as mãos, dedicar um momento a isso. Quando chega da rua para dentro de casa, antes de fazer qualquer outra coisa, tenta lavar suas mãos, porque as mãos é o nosso primeiro contato com muita coisa. Então, elas passam aí muitas bactérias, tem muita coisa que fica impregnada nas nossas mãos e podem transmitir doenças. Isso para as crianças também. Crianças, às vezes assim, pré-escolar, 5, 6 aninhos, às vezes escolar que está na escolinha, tem esse hábito de encostar em tudo, às vezes não está lavando a mão, então pode pegar infecção de repetição por causa disso. E mesmo as crianças pequenininhas, é interessante sempre estar fazendo essa higiene. Uma alternativa muito interessante é o álcool gel, que é muito prático, dá para colocar na bolsa, dá para levar numa viagem. Se a mão não tiver nenhuma, que a gente chama de sujidade, não tiver com uma sujeira muito evidente, dá para usar o álcool gel tranquilamente, que ele funciona muito bem. Dentro desse tópico ainda, lembrar de lavar muito bem os alimentos, principalmente os alimentos frescos, frutas, verduras. Então, não consumir esses alimentos sem fazer a sua higiene. Alimentos comprados em supermercados, às vezes latinhas, caixinhas, tem que lembrar de dar uma lavada, de limpar antes de guardar na sua geladeira. Porque como eles são produzidos em larga escala, passam por processo de transporte, tem muita pessoa que põe mão naquela caixa, a chance de ter alguma coisa ali também é muito grande. Então, fazer essa higienização é bastante importante. Terceira dica, evitar aglomerações e lugares muito fechados, com muita gente, principalmente se tiver com um bebê ou uma criança pequena. Por que no inverno aumenta tanto a propagação de vírus respiratórios? Sim, a circulação deles até aumenta, mas aumenta por quê? Porque em geral no inverno a gente procura lugar mais fechado, a gente não vai fazer atividade ao ar livre, não vai ficar à vontade no campo, na praia, na piscina. Não, vai todo mundo ficar fechadinho, em eventos assim mais próximos, mais pertinhos, e todo mundo muito pertinho um do outro. Então, a circulação desses vírus, elas ficam mais próximas de pessoa para pessoa. E o risco dessa transmissão aumentar é muito grande. Então, se tiver um bebezinho, evitar ir em lugar muito fechado. Por exemplo, inclusive, shopping, supermercado, igreja. Então, evitar de levar o bebê, principalmente se ele é muito pequeno, para esses lugares, tá?
Quarta dica: não visitar o bebê se ele estiver doente. Nós trouxemos essa dica quando nós falamos sobre visitas ao recém-nascido, também é outro vídeo que nós temos aqui no canal. Por quê? Porque às vezes o que para o adulto é uma coisa que não tem nenhuma repercussão, um resfriado, alguma coisa muito tranquila, para o bebezinho pode virar uma infecção grave, inclusive uma infecção pulmonar grave. Pode precisar de internação, precisar inclusive de UTI. Então ter muito esse cuidado, não visitar o bebê se ele estiver doente e principalmente o recém-nascido. Quinta dica: cuidado com o uso indiscriminado de antibiótico. Sim, os antibióticos são um medicamento excelente. Nós já falamos também aqui sobre isso, tem vídeo aqui sobre isso também. Ele tem as suas indicações, ele tem as suas recomendações. Quando bem indicado, ele é excelente, ele salva vidas, ele também permite um avanço muito grande na medicina. Mas boa parte das infecções, principalmente nas crianças, são infecções causadas por vírus, ou seja, o antibiótico não vai ter efeito nenhum, ele não vai resolver aquela infecção. Às vezes o pai e a mãe, na ansiedade de ver o filho ali com uma tosse, com uma febre, porque o médico não passa logo um antibiótico para resolver, porque às vezes não vai resolver, então não adianta passar. E daí o antibiótico você vai ter os seus efeitos colaterais, que às vezes é muita dor no estômago, dor abdominal, pode estragar um pouquinho aí esmalte de dente, dependendo da frequência com que ele é usado. E se ficar usando antibiótico muitas vezes, o que a gente fala que acontece? Um processo de seleção, ou seja, ele vai matando algumas bactérias, mas as bactérias muito fortes, elas vão ficando e vão ficando cada vez mais fortes. E quando eu realmente precisar do antibiótico, ele não vai fazer efeito, porque eu dei tanto pro meu organismo, eu matei tantas bactérias boas que só sobraram as bactérias realmente ruins. Eu vou ter que tomar um antibiótico mais forte ainda para conseguir combater aquela infecção. E é um antibiótico que tem mais efeito colateral, pode me dar mais problema. Inclusive, quando a gente escuta falar sobre aquelas superbactérias, uma das justificativas para elas estarem aparecendo é isso, é o uso indiscriminado de antibiótico. Então, tenha cautela, tenha calma, não é necessariamente um antibiótico que vai resolver o seu problema, o problema do seu filho. Tenha um médico de confiança, um pediatra de confiança, com quem você possa conversar e te passar a tranquilidade de que daquele procedimento é ou não necessário naquele momento. Sexta dica: fortalecer a sua alimentação saudável, para o seu organismo estar forte, estar com vitaminas aí realmente necessárias para o combate de uma eventual infecção que você possa ter ou que a criança possa ter. Então, muitas verduras, muitas frutas. Hoje em dia a gente escuta muito aquela fala, descascar mais e desembalar menos, ou seja, usar o máximo possível de coisas frescas, de coisas cruas e menos de coisas vindo em pacotinhos, né? Biscoitos, bolachas, bolinhos, essas coisas que não trazem tanto benefício para o nosso organismo, pelo contrário, podem trazer aí coisas mais prejudiciais. E nesse tópico ainda, o cuidado aí com a origem dos alimentos, onde você vai adquirir esse alimento. Se você vai eventualmente comer fora, procurar conhecer o lugar que você vai comer, não tentar comer em qualquer lugar, ter uma noção aí de mais ou menos como é feita a higienização, ver se é um restaurante, um local certificado pela vigilância sanitária, que tem os cuidados da higiene desde a cozinha, desde as mãos dos funcionários, tá? Pra não ter risco de se expor a alguma coisa aí totalmente desnecessária. Sétima dica: cuidado com a água que se consome. A água também ela pode transmitir diversos germes. Então, em casa, saber qual que é a origem da água que você está consumindo, se vem de poço, se vem da rua, da onde que é a origem daquela água. E é interessante sempre tentar passar por um processo de filtragem, ou seja, aqueles filtros mecânicos que hoje tem bastante disponível, ou então até mesmo filtro de barro, que é extremamente acessível e tem diversos estudos mostrando que eles são sim muito eficientes. Então procurar sempre filtrar essa água. E, novamente, se estiver na rua, tentar não tomar água de qualquer lugar, uma água que você não sabe a procedência. Às vezes até levar dentro da possibilidade a sua água de casa. Por que eu falo de levar a sua água de casa? Pra gente também pensar em outra questão, que é a sustentabilidade. Tentar evitar ficar comprando aquelas garrafinhas plásticas toda hora, porque elas são um problema depois para a natureza. Então tenta levar a sua garrafinha de água para o trabalho, né, para um lugar aí que seja mais acessível. Lógico, é tudo questão de bom senso, né? Não vamos também ser radicais, mas sempre procurar ter atenção com isso e, basicamente, atenção com essa água que você vai consumir. Não pegar água de qualquer lugar desconhecido, porque realmente pode transmitir doença e não é pouco.
8ª dica: evitar de compartilhar objetos pessoais, tá? Então, por exemplo, toalha ou então talheres na refeição, cada um tentar consumir o copo talher, beber mesmo do mesmo copo, principalmente quando é criança, e principalmente se você tá com algum resfriado, alguma coisa assim, evitar de não ficar compartilhando, porque isso pode transmitir também doenças. Lógico, mais uma vez sem radicalismos, né? Eventualmente beber do copo aí do seu marido, né, do seu filho, oferecer para o seu filho, para sua esposa, alguém mais próximo, não tem problema, mas só ter esse cuidado, ter essa atenção, principalmente se tiver alguma pessoa doente envolvida nisso. E a 9ª dica é não fumar. O cigarro, ele traz aí diversos malefícios, hoje já é bastante conhecido. Ele pode ser bastante prejudicial para o organismo no sentido de reduzir a sua imunidade, de predispor a algumas doenças e principalmente algumas doenças pulmonares. Ou seja, nessa época de outono, inverno, que tem mais vírus circulando, pode acontecer de se você pegar alguma coisa, ser mais difícil de melhorar, de ter mais tosse, de ter mais desconforto respiratório, por uma inflamação maior dos seus pulmões por causa de excesso de cigarro, de fumaça de cigarro. Gostou das nossas dicas? Elas são estratégias, então, para prevenção de doenças, para evitar que se fique sempre doente, principalmente as crianças que estão em uma faixa etária mais suscetível. Compartilhe aí com todo mundo, vamos espalhar essas informações, né? Informações bem básicas, mas bastante importantes. Curte o canal, se inscreva, não deixe de nos acompanhar. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui pra gente, que a gente tem um quadro que a gente usa para responder só as dúvidas, tá certo? Obrigada e até breve!